A parte de preparo, vocês têm que ter, vamos dizer assim, uma noção de que quando um técnico vê um defeito numa moldagem ou um defeito no próprio preparo, o técnico consegue, botando uns espaçadores ou fazendo um retoque depois da peça pronta, ele consegue passar por cima e te entregar um trabalho. Porque o que está na parte interna ninguém vê, você não vê, o paciente não vê, ninguém vê, o que vai ser preenchido pelo cimento. Mas isso é a adaptação, isso é o que vai dar longevidade no seu trabalho. Então, se você se conscientizar que você tem que, vamos dizer assim, refinar o seu preparo, tendo na mente que quem vai cortar essa restauração, quem vai fazer essa restauração é uma máquina, e essa máquina tem limitações, você vai começar a entender por que você tem que preparar com certas características. E não é mais difícil, pelo contrário, é mais fácil do que você vem fazendo até hoje. Você imaginar que você tem essa broca cilíndrica aqui com essa ponta, que é quem faz a parte oclusal. E a step bore, que é uma broca reta, é quem vai cortar a parte interna. Então, se você faz um preparo com essas características aqui, e repara que esse preparo está bem geométrico. Se você faz com essas características, esta broca step bore aqui, ela vai ter que ter um diâmetro que consiga entrar dentro dessa área aqui, que aqui está a sua restauração. Então, se esse diâmetro for menor do que a broca vai arrombar a restauração por dentro. Ela vai cortar mais do que deveria. Então, se você fizer um preparo, prismas de esmalte representados aqui nesse desenho, eles são paralelos. Se você termina a sua restauração com paralelo à direção desses prismas, o que vai acontecer é que a força de contração do cimento adesivo ela é maior do que a ligação desses prismas. Eu não sei se vocês já repararam que você, quando cimenta uma restauração cerâmica, depois de algum tempo, fica uma linhazinha branca, assim como se fosse um friso ao redor da restauração. Isso são a quebra desses prismas. Então você sempre termina fugindo do paralelismo dos prismas de esmalte, que aí você não tem esse rompimento, você tem um resultado estético e longevo aqui muito melhor. Qual é a característica principal dos preparos para cerâmica? Não é para cadican, gente, é para cerâmica. Ângulos internos arredondados, ângulos externos vivos. Por que esse ângulo externo tem que ser vivo? Você não pode ter uma linha zero. Porque a linha zero quer dizer o quê? A sua restauração, isso era muito feito quando se trabalhava muito com ouro, com metal. Você vinha, brunia aquela restauração aqui, ela terminava fininha e você cimentava, não tinha quase linha de cimento. Só que a cerâmica, se você terminar ela fininha desse jeito, principalmente se você imaginar que esse diamante aqui, todo rugoso, é quem vai cortar essa parte fina, isso vai quebrar no corte. Então a sua restauração vem toda craquelada no bordo. Isso não é interessante. Se você prepara, no bordo do seu preparo, você tem essa canaleta aqui, ó. Essa broca não vai conseguir fazer essa canaleta. Você vai ter uma adaptação dessa sua restauração muito ruim. Não é que o computador não vai cortar, mas a adaptação não vai ser boa. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Ângulos internos arredondados, ângulos externos vivos e trabalhar ou em ombro ou em chanfre. Se você fizer isso, você está 90% do seu trabalho digitalizado bem feito. Então, procura simplesmente modificar um pouco a maneira, dar um pouco mais de um soalho de cavidade com essa característica. É muito mais fácil para essa broca cortar do que um soalho de cavidade todo cheio de irregularidades. Então alisa o seu preparo na hora que você estiver terminando. Por que os ângulos cálculos superficiais têm que ser nítidos? Porque a câmera, na hora que lê, ela simplesmente tem que identificar um ponto onde há uma quebra do ângulo. Então, se essa cúspide vem com essa, de repente ela tem uma parede reta para baixo, aqui é um ângulo vivo. A câmera sabe que é ali que tem que passar
a linha da restauração, a linha do preparo. Nunca fazer um bisel, porque o que é um bisel? Quando você faz um bisel, você afina a restauração. Você afinando essa restauração, a chance de quebra é muito grande. Então, vocês já devem ter percebido que na hora que você coloca uma restauração cerâmica feita ou prensada, ou feita pelo dentista, ou cortado por Cad-Cam, você vai provar essa restauração na boca, você vai muito cuidado, você coloca ela no dente, faz uma pressãozinha. Na hora que você faz essa pressãozinha, você escuta um crack. Vocês sabem o que foi isso? Vocês sabem. Foi um bordo que quebrou. Por que esse bordo quebrou? Porque devia ter um bisel, é um bordo com uma parte mais fina que quebra na hora da prova. Ou mesmo quebra na hora da cimentação. O que acontece? Você vai cimentar uma restauração. Já provou, ela está ótima. Na hora que você coloca o cimento e leva a restauração à boca, você vai com um calcadorzinho todo cheio de jeito, mas você pode aplicar talvez uma pressãozinha um pouco maior do que você aplicou na hora da prova. E com aquele cimento já em posição, ataque ácido feito, tudo aquilo feito, você escuta o crack. O que você faz? Nada. Você tem que acreditar na adesão e seguir em frente. Mas você sabe que aquela restauração, em algum ponto daquela margem, ela partiu. Pode ser uma fratura grande, uma fratura pequena, normalmente é pequena, é só naquele bordinho, que o cimento vai compor ali muito bem, vai ter uma longevidade. Se a adesão foi bem feita, isso não vai comprometer, vamos dizer assim, seu trabalho. Mas essa parte de preparo tem que ser revista, não é como a maioria hoje está acostumada, faz um preparo ali razoável, manda para o técnico percebe todas essas irregularidades e passa por cima colocando espaçadores ou mesmo fazendo a restauração e depois dando um retoque, o que o computador não vai fazer. O computador vai te devolver aquilo que você mandou para ele. Se você mandou um trabalho bem feito, ele vai te devolver um trabalho bem feito. Você mandou mais ou menos, vem mais ou menos. Se você mandou ruim, vem ruim, não tem jeito. O sucesso do Cad-Cam, como eu estava falando, é diretamente ligado à informação que você dá para o computador. O computador não tem a capacidade de analisar e dizer está bom ou está ruim. Ele vai ver uma forma e vai, de alguma maneira, recortar a restauração sobre aquela forma. Então, se o seu preparo está bom, se a sua moldagem digital, vamos dizer, o escaneamento, ele está bom. Por que eu digo isso? Se você tem um sangramentozinho num bordo, a câmera está vendo o sangue, ela não está vendo o bordo. Então ela não vai dar uma imagem lá na frente de um bordo nítido. Então você tem que ter um escaneamento, uma moldagem digital, em que você tenha visão completa de toda a margem, para que a câmera consiga te passar a realidade. Não adianta você passar um fio e ficar aquela dobrinha de gengiva para cima do bordo, você escaneia e na hora de desenhar você vai inventar um bordo, porque você vai ver a gengiva. Então esse escaneamento tem que ter, vamos dizer assim, características que, claro, você nessa sua curva de aprendizado inicial, você vai entender e procurar na clínica fazer o melhor possível. O desenho. Para você poder desenhar, você tem que entender o software, né? Eu vou perguntar a maioria de vocês fez curso de Windows para aprender a usar o Windows? Né? Ou mesmo quem tem o Mac, vocês aprenderam, fizeram curso? A maioria das pessoas é autodidata nisso. Mas um software específico para desenho de restauração, ele vai exigir um tempo maior para você entender todas as ferramentas, todas as opções que você tem para alterar aquela proposta que o computador te deu, para você poder botar uma cúspide mais incisiva, você pode diminuir uma vertente, você pode tirar um pouco do aprofundamento do sul. Isso tudo são ferramentas que você tem dentro do software. E se você não faz uma atualização, você pode de repente até trabalhar com esse software, mas você não vai trabalhar com 100% da capacidade desse software, porque por simplesmente desconhecer que dentro daquela tela tem opções que vão te facilitar a vida no dia a dia, na hora do desenho. Então você tem que entender do software.
E esse software, vocês vão ver mais na frente, ele tem uma atualização também. E o corte, na hora de cortar. Muita gente me pergunta, quantos cortes dura uma broca? Uma broca, eu já vi broca durar 60 cortes, já vi broca com 10 cortes pedir para trocar. Não há vamos dizer assim, um padrão, um controle de qualidade nessas fresas que te diga, vamos cortar sempre tantas brocas. O que você tem que imaginar é que quanto mais gasta a broca fica, e isso você percebe, com o tempo você começa a sentir a sua fresadora. Você vai ver que ela começa a fazer um barulho que ela está levando mais tempo para passar aquele passo, né, aquela área de corte, do que quando ela está nova. Então ela fica com um barulhinho característico. Isso quer dizer o quê? A broca ainda está cortando, mas está obrigando o motor a fazer um esforço maior. E o cara da brincadeira é o motor, não é a broca. Então, se você estipular uma média de 30, 35 restaurações por broca, você vai estar preservando o seu motor, você vai estar tendo uma qualidade final de corte dentro dos padrões que aquele sistema propõe. E eu não vejo vantagem nenhuma em você dizer, cortei 60 restaurações. Você está simplesmente diminuindo a vida útil do seu motor e talvez, quem sabe, não tendo a mesma característica final do preparo do que quando a broca está ainda dentro do padrão razoável de corte. Então o sucesso do CAD/CAM é simplesmente input e output. O que você coloca para dentro do computador é o que ele vai te dar de volta. Então procure dar, vamos dizer assim, o melhor possível para que você tenha o melhor possível de volta. Então vamos entender um pouquinho. Repara que tudo que está em vermelho são softwares, programas. Então, para você ter um raio-x digital, nós temos que ter sensores e programa que gerencia essa imagem. Claro, tudo é programa, tudo é software. Para fazer planejamento de implantes, temos que ter uma tomografia. Claro, se você tiver um tomógrafo na sua clínica ou no seu consultório já facilita, mas aí você tem que, não adianta você comprar qualquer sistema, você tem que comprar um sistema que seja compatível com o tomógrafo que você já tem. Porque se você compra um sistema que não é compatível com o tomógrafo que você tem, aí você chegou aquele monte de equipamento no seu consultório e você viu que um não conversa com o outro. Problema. Então procure se certificar antes de você. Se você já tem um tomógrafo, invista num equipamento que converse com o seu tomógrafo. Se você não tem um tomógrafo, manda para laboratórios de radiografia, de radiologia. Aí sim você explica, olha, eu tenho esse sistema, ou procuro um laboratório que funcione com as tomografias que dentro do programa, dentro do software que você está usando. Então você tem que ter um software de planejamento de implantes. Você tem que ter um programa, um software que possibilita colocar o planejamento virtual da prótese final sobre a tomografia para que você tenha o melhor posicionamento protético desse implante. Você já imaginou que você tem uma tomografia, você escaneia a boca do paciente e exporta esse escaneamento para cima da tomografia? Então você vai, e nesse software que você escaneou, você desenhou o dente como você quer que ele seja no futuro. Então você, em cima da tomografia, vai ver o seu dente e vai ver toda a estrutura óssea desse paciente. E com isso você pode, dentro do banco de dados de implante, você pega o implante que você quer trabalhar, o implante que aquele caso permite você trabalhar, e você coloca o implante, você faz a cirurgia virtualmente, para que você tenha a posição desse implante na melhor maneira possível, para que a sua prótese não seja uma prótese problemática. Ou para simplesmente chegar para esse paciente e falar, olha, para que nós possamos colocar esse dente nessa posição ideal aqui, o osso não permite, temos que fazer um enxerto. Entende? Então, esse planejamento virtual do implante, isso é importantíssimo. E você só vai ter isso se o tomógrafo que você está usando conversar com o sistema que você está escaneando. E nós temos que ter também um programa para a confecção da guia cirúrgica. Você acabou aquele planejamento todo. Como é que você sabe que você vai colocar aquele implante exatamente na posição que você planejou? No olhômetro, não tem como você fazer isso. Então você tem que fazer uma guia cirúrgica.
Então, o software que você está trabalhando, ele já libera para um outro software que vai desenhar essa guia cirúrgica, colocando o implante exatamente na posição que foi planejada. Então, e finalmente um programa que para desenho e confecção das restaurações. Então, você fez aquele planejamento todo virtual, você levou para a tomografia, sobrepôs as imagens, botou seu implante, fez a sua guia cirúrgica, e aí então você está lá com o seu implante posicionado, você vai pegar o seu scan post, você vai pegar a sua peça de referência para o sistema que você está usando, vai escanear e vai fazer a sua restauração. Então, tudo isso é baseado em software e todos eles têm que se conversar entre eles. Por isso que é importante, você entrou vai comprar vou comprar para fazer bloquinho e coroa. Não fica pensando só nisso. Embora hoje você não faça planejamento de implante, mas procure saber qual o programa que vai te permitir desenhar coroinha, bloquinho, faceta, o que for, vai te permitir jogar para cima de uma tomografia essa imagem, vai te permitir, por exemplo, a ortodontia. Para fazer ortodontia, você tem que ter um programa que trabalhe as imagens da arcada superior, inferior e mordida. Tem que ser um software que converse, que exporte numa terminação que o fabricante dos alinhadores que você vai trabalhar entenda. Normalmente é o STL, que é o formato universal, mas hoje em dia quase todos os sistemas já estão exportando em STL. Mas você vai ter que ter um software para fazer isso, você vai ter que aprender como abrir esse software, colocar o paciente ali para dentro, como escanear, qual a maneira com que você tem que escanear. Então isso tudo, você vê, só aqui nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 softwares que você vai ter que aprender. É difícil? Não, não é difícil. Primeiro, porque isso é o nosso dia a dia. Você hoje já faz tudo isso. Você já planeja o seu implante, de alguma maneira você planeja, ou você abre retalho e vai fazer tudo isso no campo aberto, você faz. Só que esses programas, eles vão te facilitar imensamente na hora de você sentar o paciente na cadeira para fazer o procedimento. Você vai ver que o tempo que você vai levar, a satisfação que esse paciente vai ter é enorme. Ainda mais se o paciente já fez algum outro procedimento com um método, vamos dizer assim, analógico. O paciente não vai acreditar a velocidade, a qualidade, a precisão com que você está trabalhando. Então, mas isso tudo você tem que pensar antes de começar essa vida digital, para que você não compre um equipamento de um fabricante, depois o outro veio lá e te ofereceu por um preço melhor uma fresadora, o outro veio te oferecer um tomógrafo que está a metade do preço do outro, e aí você põe tudo no consultório, na hora que você liga, não conversa um com o outro. Isso tudo você tem que pesar antes de entrar nesse mundo. Nós temos 3 opções de trabalho, baseado em tudo isso que eu falei até agora. Você tem só o scanner, e aqui quando eu falo só scanner, no Brasil, os 3 principais aí que estão investindo alto, se alguém foi no congresso agora em São Paulo, você viu esse pessoal lá, é o da 3M, o Itero e o Serec da Sirona, tanto com a Bluecam como com a Unicam, que é a última câmera deles. Se você tem só o scanner, ou número 2, você tem o scanner e o software, né? Muitos fabricantes, quando você compra o scanner, já vem o software, e ao outros fabricantes você tem que dizer qual o software que você quer e você paga só pelo que você quer utilizar. Então você pode ter o scanner e o software, onde o que vai acontecer? Você vai escanear, desenhar e acabou. Esse é o seu trabalho. Quem tem a opção 1, só o scanner, você só escaneia. Na opção 3, você tem o scanner, o software e a fresadora. Isso quer dizer o quê? Você vai fazer o trabalho inteiro, né? Você vai pegar o seu scanner, vai escanear a boca do paciente, o seu preparo, você vai ter os softwares todos que você vai querer trabalhar, se você vai trabalhar no software só para desenhar restaurações, se você vai ter um software aqui só para enviar as restaurações. OraCheck é um software que ele compara
os procedimentos. Quer dizer, se o paciente chegou, você escaneia ele, aí você vai e faz uma plástica gengival, você faz uma restauração e depois você escaneia, ele sobrepõe um escaneamento sobre o outro e você tem com uma escala de cores tudo que foi modificado e como era e como ficou. Muito interessante, isso não é exclusividade da Sirona, quase todos os fabricantes já estão com esse tipo de software. Isso, para você manter um arquivo dentro da sua clínica, isso é um espetáculo, porque você consegue escanear o paciente, você registra como o paciente entrou e você vai fazendo registros subsequentes durante toda a vida desse paciente. Então você tem como se fosse um filmezinho de como a arcada desse paciente foi alterando e com os procedimentos que você fez ou naturalmente. Recessões gengivais, essa coisa toda. O software de orto ali e a fresadora. Então na opção 3 você tem todas as opções. Mas o que isso implica? Novamente eu quero frisar aqui que vocês estão vendo a maioria dos meus slides com os softwares da Sirona, porque é o que eu trabalho, é o que eu tenho, é o que eu estou habituado, sou confortável em trabalhar com esse sistema, mas não quer dizer que ele seja de alguma maneira melhor do que o outro. Não, é só uma questão de você saber o que você quer, como você quer trabalhar e com que tipo de equipamento você quer trabalhar, para que você integre tudo isso e não saia gastando dinheiro aí sem ter uma meta já programada. Então vamos lá, quem tem a opção 1, qual é a sua função? Você tem que aprender a escanear. Você tem um scanner, você aprende a escanear, escaneou, envia para o laboratório esse escaneamento, teu trabalho ali na hora com o paciente acabou. Mas você não tem a liberdade de fazer um chairside e resolver o problema na mesma consulta. A não ser que você tenha um laboratório próximo ao seu consultório, à sua clínica, e você faça um acordo com esse técnico e todo escaneamento que você mandar, ele em meia hora, 40 minutos tem que te devolver. Aí já começa a ficar interessante, porque o paciente pode esperar ali meia hora, 40 minutos e ter o trabalho colocado e não ter que voltar. Isso é interessante. No caso número 2, você tem o scanner e o software. Você escaneou, você desenhou da maneira com que você gosta que as restaurações sejam feitas, você colocou o seu toque pessoal ali naquele desenho e envia para o laboratório. Da mesma maneira, como eu falei, você tem um acordo com esse laboratório. É claro que se você já mandou o desenho pronto, o laboratório vai te entregar num tempo menor. Ele tem simplesmente que cortar, dar o acabamento e polimento e te devolver a peça. Por isso que esses grandes centros de fresagem, eu acredito que no futuro nós vamos ter pequenos centros de fresagem. Porque você vai mandar para um laboratório enorme, de alta qualidade, que está em outro estado, que vai ter um custo de correio, que vai ter todo esse tempo, esse trâmite para isso acontecer, se você tem um laboratório a 2 prédios ou no mesmo quarteirão que você tem um consultório, te entregando um resultado com a mesma qualidade. Então é muito importante que você tenha conhecimento dos laboratórios que estão perto do seu consultório, que tipo de equipamento esses laboratórios estão utilizando, se você tem uma empatia com esse laboratório, e você sabe que se você comprar um scanner, que esse laboratório está falando, olha, meus equipamentos trabalham melhor com esse scanner. Então você já direciona, dependendo do entrosamento que você tem com esse laboratório, você já direciona a sua vida naquele sentido. Embora hoje todos os scanners estão exportando em STL, que é uma linguagem universal para que todos os softwares de todas as fresadoras entendam. Só que existem pequenas nuances nessa hora de exportar, em que às vezes algum laboratório exporta o STL, mas na hora que abre num outro programa, esse STL está invertido. Então tem que haver toda uma sincronização disso, que isso é trabalho, e se às vezes o laboratório ou você mesmo não quer passar por isso. Então converse com o seu laboratório, ou converse com os laboratórios próximos aonde você está localizado, veja que tipo de equipamento eles estão usando, ou você, de repente, vocês em parceria, olha, vamos junto, eu compro o scanner, você compra a fresadora e vamos conversar. Divide o investimento.
Isso é uma coisa muito importante. Tem que haver, se já existia, vamos dizer assim, uma obrigação da integração do dentista com o técnico, hoje em dia, com a digitalização, isso tem que ser muito mais, vamos dizer assim, muito mais firme para você poder ter um resultado rápido e de alta qualidade. Então, se você tem o scanner e o software, você vai ter que aprender a utilizar, você vai ter a curva de aprendizado do software, você vai ter o custo de atualização do programa em média de 2 em 2 anos, depende do fabricante. Alguns sistemas já vêm com software, outros são vendidos à parte, como eu falei. Agora, em alguns fabricantes, vocês têm, vamos dizer assim, você se associa a um clube e você paga mensal ou anual um valor para que essas atualizações não sejam, você recebe elas grátis, né? Não é bem grátis, mas você vai receber essas atualizações sempre que saírem, sem ter que pagar o preço da atualização toda vez que sair. Mas aí você assume que é como você entrar para sócio de um clube, você tem a mensalidade que você vai pagar todo mês. Mas você tem o custo de atualização do programa, se for interessante para você, né? Às vezes o programa chegou num ponto que você está satisfeito com o resultado, você não quer atualizar. Pode ser também. E a opção 3, que é o scanner, o software e a fresadora. Aí você deixa de depender do laboratório e você é o laboratório. Ah, mas aí eu vou resolver todos os problemas do meu... Não. Você vai resolver 90% dos seus problemas. Coroinha, bloquinho, faceta, pontes de 3 elementos, provisórios. Isso tudo você vai fazer. Alguns procedimentos você ainda vai depender do laboratório, como barras fresadas, essa coisa. Você pode até comprar fresadoras que cheguem a esse nível, mas aí o nível de conhecimento de prótese e dos softwares, que são outros softwares para fazer isso, é muito alto. Eu acho que não vale a pena, a não ser que você tenha um volume absurdo de trabalhos com essas características. Mas repara que, se você tem a opção 3, você vai aprender a utilizar, você vai ter a curva de aprendizado do software, você vai ter o custo de atualização, que eu já descrevi ali em cima, você vai ter a fresadora, você vai ter o custo de manutenção da fresadora. Vocês acharam que era só comprar a fresadora, botar ela na bancada e ela vai trabalhar de eterno? Não, você vai ter que trocar a broca, você vai ter que botar lubrificante, você vai ter custo de motor, essa coisa toda, com 3, 4 anos você vai ter que trocar os motores. E depende muito da quantidade de corte que você faz. Então você tem toda essa manutenção da fresadora. Não é simplesmente comprar e botar na bancada. Você está agregando, vamos dizer assim, procedimentos e custos, né? Você tem que manter um bloco de estoque de cerâmica para poder fazer inserção única. Mas que você chegou lá, o paciente sentou, ele é um A3,5. Ah, mas eu não tenho bloco A3,5. Ah, o senhor volta depois. Aquele investimento todo no chairside deixou porque você não tem um bloco. E não é uma coisa, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem o que você encontra lá fora. O paciente chegou, veio para a primeira consulta, você analisou, viu a cor, fez o planejamento do paciente, o paciente aceitou, você já sabe que você vai usar a cor A3,5 no bloco no Empress Card ou no Mark II da vida, você já liga para o fabricante, lá para a dental, para quem entrega, você pediu de manhã, de tarde, está no seu consultório. Aqui no Brasil, infelizmente, às vezes você pede, está preso na Anvisa, não conseguimos liberar o lote, nós não temos, só para daqui a 15 dias. E aí? Então, se você não tiver um estoque, uma gama enorme de cores e de materiais, vocês viram ali em cima a quantidade de materiais que nós temos, você pode morrer na praia. E isso é o quê? Investimento, né? Você tem que ter uma banca de próteses com motor, com as brocas, né, para dar acabamento, as borrachas de acabamento e polimento. Isso tudo você tem que ter. Imagina, se você já vai ter que ter uma banca de prótese, o teu consultório já tem que ter um espaçozinho para aquela banca de prótese. Você vai ter que investir no motor de bancada, você vai ter que ter esses motores para trabalhar com cerâmica. Não pode ser esses muito baratos, porque são motores que tem que ter controle de velocidade, para você poder dar esse acabamento em baixa velocidade. Então, isso tudo está agregando custo e está agregando tempo para o seu procedimento.
se você quiser fazer maquiagem, glasear ou trabalhar com IMAX ou com Suprinit, ou usar o Celtra, né, que é o da Dentsply agora, na sua maior resistência, você tem que ter um forno de cerâmica. Você sabe maquiar, você sabe dar glaze, não é difícil, você aprende rápido, mas você vai ter que ter um espaço, uma banca com um forno para você fazer tudo isso. É interessante para você ir para a bancada de prótese fazer tudo isso? Ou você tem um volume de trabalho que justifique você contratar uma outra pessoa para ficar trabalhando com tudo isso? Então repara que se você é da opção 1, você simplesmente quer aprender a usar o scanner, você não precisa fazer mais nada. Porque o resto é o laboratório que vai fazer. E se você tem uma integração com um laboratório próximo ao seu consultório, você vai ter esse trabalho de volta no mesmo dia. Se você tem o scanner software, repare que vai aumentando o número de procedimentos e o número de responsabilidades em cima. Se você tem a opção 3, você é o completo, mas olha a quantidade de procedimentos, a quantidade de materiais e custos financeiros que você está agregando à sua clínica. É interessante? Se você tem volume, é extremamente interessante. Mas se você tem tempo para fazer tudo isso, é porque você tem pouco paciente. Ou então, é claro que eu acho que é o mais, não é tão comum assim, você tem poucos pacientes e você, pelo prazer de fazer essa odontologia, você pode cobrar desse paciente para que ele pague pelo tempo de 3, 4 pacientes que estariam sentados ali, com uma terceira pessoa fazendo para você. Então, essas 3 opções é como você pode, como dentista, pode trabalhar nessa era digital.